Em noite iluminada, Bruno Henrique marca 2 e ajuda o Flamengo na vitória sobre o Sport. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal RMP, link na descrição. Renato Maurício Prado elogiou a atuação do Mengão na noite deste sábado. Para ele, fica a esperança de que Bruno Henrique possa voltar a jogar bem e ser decisivo como sempre ele foi. Destacou também a partida que De La Cruz fez e chamou a atenção de Felipe Luiz pela demora nas alterações. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Flamengo 3, Sport 0. Uma boa vitória. Uma boa vitória com algumas esperanças que ficaram no ar. A maior delas, ver o Bruno Henrique voltar a fazer gols e jogar bem no segundo tempo. No primeiro tempo, achei que ele foi muito mal. Mas no segundo tempo, ele foi muito bem. Ele recebeu um passe primoroso do Samuel Lino, que não é ainda aquele Samuel Lino que a gente se empolgou quando estreou, mas que jogou direito hoje. Jogou direito. Não se pode criticar a atuação dele. Não foi brilhante, mas jogou direito. E o lance do primeiro gol é um passe milimétrico dele para o Bruno Henrique, que dessa vez não errou. Fez o gol. E ali, eu acho que ao fazer esse primeiro gol, o Flamengo tinha passado o primeiro tempo bombardeando o gol do Sport, né? Tinha tido mais de 10 finalizações, mas muitas delas para fora ou sem um perigo absoluto, né? Quando o Bruno Henrique faz aquele gol, o Bruno Henrique tinha perdido um impressionante, né? Talvez na jogada mais trabalhada do Flamengo no primeiro tempo, uma jogada que passa pelo Luiz Araújo, passa pelo Plata e chega no Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, frente a frente com o goleiro, chuta nas nuvens. Mas quando ele finalmente faz o gol no segundo tempo, e ali ele deu realmente um belo chute, um chute à altura do que o Bruno Henrique já foi, eu tenho a impressão que ele se soltou. Correu para a torcida, levantou os braços, saudou a torcida, foi saudado por ela, e passou a jogar muito bem. E depois, logo depois, faz o segundo gol, numa coisa de artilheiro mesmo, um rebote do goleiro. Ele está no lugar onde o artilheiro tem que estar. Era o lugar onde o Gabriel, por exemplo, estava sempre. Na pequena área, ali na entrada da pequena área, de frente para o goleiro. No que o goleiro soltou, ele foi lá e pá, fez o segundo. E aí a catarse foi maior ainda. Aí vimos um Bruno Henrique assim, como se estivesse aliviado. O Bruno Henrique, eu falei em boas esperanças que eu acho que o Flamengo tira dessa vitória, que era fundamental. Quando acabou 0-0, eu cheguei a escrever, olha, é inaceitável não ganhar do Sport. Se o Flamengo não tivesse ganhado do Sport hoje, o Flamengo tinha se despedido do campeonato, né? Porque o Cruzeiro já está chegando, já estava a 1 ponto, agora o Flamengo abriu mais 3, está a 4 de novo, o Flamengo com um jogo a menos, Palmeiras também. Mas o segundo tempo deu aquele alívio. 2 gols do Bruno Henrique, 1 gol de falta. Gente, 1 gol de falta. Na hora que teve aquela falta ali, eu até pensei, poxa, deixa o De La Cruz bater. O último gol de falta do Flamengo tinha sido do De La Cruz na triste derrota para o Central Córdoba, né? O Flamengo fez 2-0, tomou 2-0. Felipe poupou ali sem o menor sentido. E no segundo tempo, o Flamengo faz um gol numa cobrança de falta do De La Cruz. Mas o jogo acaba 2-1, não adianta nada. Então, ali naquele momento, eu até pensei, deixa o De La Cruz bater, pô. Mas não, o Arrasca foi quem bateu e dessa vez honrou a camisa que tem nas costas, o número que tem nas costas. Aquilo ali era especialidade do Zico, e o Arrascaeta fez uma cobrança que o Zico assinaria com alegria. E aí 3-0 acabou o jogo, né? O Felipe começou a tirar. Eu já tinha botado o Arrascaeta com 8 minutos. Aliás, isso é uma coisa que eu não te entendo, Felipe. Tomara que você, na coletiva, alguém te pergunte isso. Por que você não mexe no intervalo? Mas você mexe aos 8 minutos. É a segunda vez que ele mexe aos 8 minutos, depois de perder a substituição no intervalo. Resultado, ele tinha substituído o Carrascal, que essa é uma preocupação. Tomara que não tenha tido nada nas costelas. Porque costela é um negócio chato para você consolidar novamente as fraturas eventuais. Tomara que tenha sido um mau jeito de costas só.
Mas o Carrascal tinha saído e tinha entrado o Luiz Araújo, então já tinha uma janela utilizada. Para que deixar o Arrascaeta para entrar com 8 minutos? O resultado ficou com só uma janela. E no final do jogo ele teve que trocar 3 numa janela só. Foi quando ele botou o João Vitor. Gostei de botar o João Vitor. Esse moleque é bom de bola, tem que dar cancha para ele, tem que dar casca para ele. Botou o Everton Araújo, que fez uma cagada monstruosa, que entrada estúpida, foi expulso, merecidamente expulso. Não adianta alguém agora, mas o Gustavo Gomes não foi. O erro não foi a expulsão de hoje. O erro foi a não expulsão do Gustavo Gomes. É diferente. Mas, enfim, fez uma cagada, saiu. E nessa cagada, inclusive, provocou o desfalque do Bruno Henrique para a próxima rodada. Porque o Bruno Henrique, coisa que não pode fazer também, né, seu Bruno Henrique, ficou histérico no banco de reservas. Falou poucas e boas para o quarto árbitro e para o juiz, porque não pode, não fez de maldade. Resultado, tomou um cartão amarelo também, era o terceiro. Não joga também contra o São Paulo, né? O São Paulo, próximo jogo. Mas, voltando às coisas boas que eu vi primeiro o Bruno Henrique desencantar, né? Estava encantado no sentido ruim. Se alguém tivesse jogado um feitiço nele, disse, olha, você não é mais nada daquele jogador que você já foi. Porque quando as pessoas às vezes não entendem, né? Quando a gente critica o Bruno Henrique, e ele vinha sendo merecedor de muitas críticas nos últimos jogos, mas é um ídolo. Diferente, cara. O Gabigol também foi um ídolo. E chegou num determinado momento que o Flamengo preferiu não ficar com ele, porque ele não era mais o jogador que foi ídolo, né? O Bruno Henrique estava no mesmo processo. Também já não era mais o jogador que foi brilhante, espetacular, em várias das principais conquistas do Flamengo. Mas ele aí desencabula. Qual é a minha esperança? É apenas uma esperança. A minha esperança é que ele tenha tirado um peso das costas. E que a gente vai poder ver o Bruno Henrique nos próximos jogos, não no próximo, porque no próximo ele fez essa besteira de tomar o cartão amarelo no banco. Mas a partir daí, o Bruno Henrique voltando a fazer gol, cara. Que ele sempre foi artilheiro. Ele sempre foi artilheiro. Se o Bruno Henrique recupera metade do futebol que ele já jogou, ele pode ser um jogador importantíssimo nessa reta final de temporada do Flamengo. Inclusive na final da Libertadores. Agora, vamos ver os próximos jogos. A minha enquete hoje é exatamente sobre isso. Vocês acham que ele desencantou mesmo? Que de agora em diante ele vai voltar a ser o Bruno Henrique de antigamente? Ou não? Quero ver mais para poder ser otimista em relação a isso. Ou não acredito, se foi só um canto do cisne. Canto do cisne é uma expressão antiga, né? Muitos de vocês mais jovens também não saibam o que é uma lenda que existe de que o cisne macho, que não canta, o cisne não canta nem o macho nem a fêmea, mas quando o cisne macho vai morrer, a lenda é que ele canta e morre. E eu confesso a você que também não tenho tantas experiências com cisnes, né? Aqui não tem um lago, se tivesse um lago até gostaria de ter uns cisnes. Mas a lenda é essa e a expressão ficou. Sempre que você vê um jogador que está em fim de carreira ter uma grande atuação, você diz, é o canto do cisne. Por exemplo, o canto do cisne do Adriano Imperador foi o Campeonato Brasileiro de 2009. Ele veio para cá, desacreditado, coisa e tal, jogou uma barbaridade e ele e o Pet lideraram o Flamengo naquele título de 2009. Então, é justo dizer que o canto do cisne do Adriano foi o Brasileiro de 2009. Agora, eu espero que do Bruno Henrique não tenha sido só esse jogo de hoje, em que ele volta a fazer gol, faz 2 gols. Seria importantíssimo a gente ter um Bruno Henrique, repito, 50% do que ele já foi, porque ele foi muito, 50% do que o Bruno Henrique já foi, se ele conseguir voltar a jogar nessa reta final de Brasileiro e numa final de Libertadores, ele vai ajudar e vai ajudar muito. Outro jogador que eu acho que pode ajudar é aquela velha história, a gente tem que torcer para que ele fique saudável, o que é difícil de acreditar, né? Foi o De La Cruz. De La Cruz fez um partidaço hoje, partidaço. Aliás, a dupla De La Cruz e Saul, com o De La Cruz acima do Saul, mas a dupla é uma dupla muito talentosa, né? Muito talentosa, como é também Jorginho e Saul. Tá? Mas, fumo de hábito, o Felipe o sacou nas últimas substituições,
faltando ainda uns 20 minutos. Não sei até que ponto o departamento médico do Flamengo não disse o seguinte: olha, pode botar ele para jogar, mas não bota para jogar os 90. Bota para jogar 60. Não sei. Isso aí teriam que perguntar ao Felipe Luiz. Porque o De La Cruz, podendo jogar, como ele jogou hoje, é outro jogador que pode ser importantíssimo nessa reta final. Inclusive porque o Jorginho voltou a sentir uma contusão muscular. Primeiras notícias era aquela bobajada que sempre se diz, eu não sei como é que o pessoal que cobre o Flamengo ainda acredita nisso. Não teve lesão. Porra, como não teve lesão, cara? Tá aí, confirmado, lesão. Teve lesão muscular no posterior da coxa. Já é a segunda. Lembrando que o Jorginho é aquele jogador que tem 33 anos e cuja musculatura, tal qual a do Alexandro, tal qual a do Danilo, já não aguenta uma sequência de jogos muito forte. Por que eu estou falando isso? Porque na ausência do Jorginho, o Jorginho eu não acredito que jogue nos próximos 15, 20 dias. O Flamengo vai fazer um super esforço agora, o Felipe já está começando a falar. O Flamengo vai fazer um super esforço agora para que ele esteja legal na, como é que se diz? Na final da Libertadores. E aí é que eu digo que o De La Cruz passa a ser um cara importantíssimo. E o Plato e o Bruno Henrique jogaram de dupla de ataque, com o Samuel Lino, esse sim, aberto na esquerda. Eu gostei de muita movimentação que aconteceu ali. Depois que o Carrascal saiu, entrou o Luiz Araújo, perdeu-se um pouco essa movimentação, mas o Flamengo poderia ter ganhado o primeiro tempo, talvez até com uma certa folga. 2 gols de diferença não seria nada demais. O De La Cruz chutando bem de fora da área, o Saúl também. O goleiro do Sport fez uma defesa monstruosa no chute do De La Cruz no final do primeiro tempo. No segundo tempo vem a questão do Bruno Henrique, que desencanta. Desencanta. E o Samuel Lino, que melhora também. Muita gente aqui, o Samuel Lino é isso, é aquilo. Gente, o passe do Samuel Lino para o Bruno Henrique, que é o gol que, vamos assim dizer, abre as portas da vitória para o Flamengo, foi coisa de cinema. Coisa de cinema. Coisa de quem sabe jogar muita bola. E aí o Bruno Henrique, então, desencanta, faz 2 gols, tá? Ele bota o Arrasca. Ao meu modo de ver, ele devia ter botado o Arrasca no intervalo, mas eu não sei porquê. Eu, se algum dia encontrar com ele, vou perguntar por que você troca os 8 minutos do primeiro tempo e não troca no intervalo. Na minha cabeça não faz sentido, já é a segunda vez que ele faz isso. Mas, enfim, o Arrasca faz aquele golaço de falta e tudo resolvido, né? De La Cruz jogou muita bola. Achei que o Saúl jogou bem, um pouco abaixo do De La Cruz, mas jogou bem. A zaga praticamente não foi exigida. Achei que o Royal jogou bem. O Royal, para mim, foi melhor do que o Ayrton Lucas. O Royal hoje deu 2 chutes a gol, os 2 dentro do gol. Os 2 obrigando o goleiro a fazer uma defesa, sendo que uma delas, o segundo, dificílima. A bola ia no cantinho. Voltando, De La Cruz e Saúl bem. Carrascal muito bem, até dar aquela torcida nas costas. Luiz Araújo acho que entrou um pouco abaixo. Arrasca entrou brilhando. Porra, o lençol que ele dá de calcanhar, que o cara agarra ele e leva amarelo, é uma coisa assim de... Tem que ter muito talento para fazer aquilo ali. E ele fez. E depois tentou um outro lençol de novo. Novamente foi parado com falta. O Bruno Henrique desencantou no segundo tempo. Então a gente tem que torcer para que ele recupere a confiança, que isso que o Felipe fala é muito verdadeiro. O jogador sem confiança cai muito de produção, e o Felipe e o Bruno Henrique me parecia completamente sem confiança, desde que estourou o escândalo da Bet, que ainda tem esse risco, né? Se o Bruno Henrique começa a jogar bem agora, o julgamento dele pode acontecer antes da final. Se o julgamento dele, do recurso dele, né, contra a liminar, o efeito suspensivo que está permitindo que ele jogue, for nos próximos 15 dias, o Bruno Henrique pode ser suspenso. E aí fica fora da final também. Aí imagina, se você já está... Bruno Henrique, Plata e Pedro. Se você for jogar uma final sem esses 3, embora o Plata, por exemplo, para mim, como centroavante, não soma nada, mas vai ficar complicado. Eu acho que aí o Felipe tinha que começar a testar o tal ataque móvel, entendeu? Sem o centro. Talvez o Arrasca meio que de falso 9. E aí você bota o Luiz Araújo, ou quem tiver melhor na direita, e o Carrascal na esquerda. Ou o Carrascal na esquerda e o Samuel Lino se recuperar na esquerda.
um na direita, outro na esquerda. Eu gostaria de começar a ver isso, porque, repito, o Flamengo corre o risco real de chegar na final da Libertadores sem os 3 primeiras opções de centroavante. O Pedro, que é o titular absoluto, vamos ver, tomara que ele se recupere. Respondi aqui para um amigo que me perguntou de 0 a 10, qual é a nota que você daria para ele poder jogar? Eu daria 7. Eu estou com muita esperança ainda, mas não posso ter certeza. O Bruno Henrique pode ser suspenso e o Plata já está suspenso. O Bruno Henrique pode ser suspenso pela justiça esportiva. O Plata já está cumprindo suspensão automática por ter sido expulso no jogo contra o Racing. Então, eu gostaria de ver o Felipe Luiz começar a mexer seus pauzinhos, tentar outras formas e dar mais oportunidades para o Juninho. O Juninho hoje, por exemplo, não acho que tenha entrado mal, não. Ele conseguiu, inclusive, receber uma bola, se livrar dos 2 zagueiros, chegou na cara do goleiro, mas aí chutou mal. Mas quem sabe também o Juninho jogando mais, tendo mais minutos, possa começar a ganhar um pouco mais de confiança. Isso, para mim, é mais ou menos o balanço do jogo. Mas eu quero ouvir vocês agora, quero conversar com vocês. Já durante a entrevista do Felipe eu botei várias mensagens aqui, agora chegou a hora dos superchats. Cláudio, produtor, me pergunta, para abrir a live, você acredita que o Fla faria 4 gols precisando como o Palmeiras fez? Eu não acredito. Vi o jogo de hoje com qualquer escalação. Sei, cara, isso aí é tão relativo. Isso é tão relativo, sabe? Tá, esses 4 gols do Palmeiras, que claro, foram um feito, né? Chegar a entrar numa semifinal de Libertadores precisando fazer pelo menos 3 gols de diferença, é uma coisa complicada. O Palmeiras não somente chegou aos 3, como passou dos 3, né? Foi para os 4. Então, mas Flamengo não conseguiria? Sei. As 2 últimas vezes que Flamengo e Palmeiras jogaram, o Flamengo ganhou do Palmeiras, gente. Simples assim. 2-0 lá no Chiqueiro e, 3-2, que na verdade até os 47 era 3-1, ou seja, uma vitória tranquila do Flamengo. Então eu não entro muito nessa. O Palmeiras fez o que o Flamengo não faria. Por que não faria? O Flamengo não sapecou 2 derrotas para o Palmeiras? Não fez o Palmeiras sofrer 2 derrotas contra o Flamengo? Não entra muito por aí. Na noite de sábado, o Flamengo conquistou uma vitória tranquila sobre o Sport, vencendo por 3-0 no Maracanã, em um jogo que serviu para aliviar a pressão sobre o time e restaurar a confiança de jogadores que estavam em baixa. Essa vitória, que foi importantíssima para a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, permite ao Flamengo dormir na liderança, dependendo agora de um tropeço do Palmeiras contra o Juventude no domingo para se manter no topo da tabela. O Flamengo entrou em campo para este confronto com o Sport com um elenco modificado, já que 3 jogadores importantes estavam de fora. Léo Ortiz, devido a dores no tornozelo direito, Alexandro, que foi preservado para controlar sua carga de trabalho, e Jorginho, que estava com uma lesão na coxa direita. Para suprir essas ausências, Felipe Luiz fez algumas mudanças e optou por colocar Danilo, Ayrton Lucas e De La Cruz na equipe titular. Além disso, o desgaste da partida contra o Racing pela Libertadores levou o treinador a fazer outras alterações, começando com a opção de deixar Varela, Pulgar, Arrascaeta e Luiz Araújo no banco de reservas, enquanto Royal, Saul, Samuel Lino e Bruno Henrique foram algumas das novidades no time titular. Desde o apito inicial, o Flamengo manteve seu padrão de jogo com marcação alta e um volume ofensivo constante. A equipe pressionou o Sport, mantendo a bola e jogando praticamente todo o primeiro tempo no campo adversário. Com um ataque mais dinâmico e rápido, o Flamengo conseguiu criar boas triangulações perto da área do Sport e variou suas jogadas, tanto pelas laterais quanto pelo meio, para confundir a defesa do time pernambucano. As movimentações ofensivas foram rápidas, o que dificultava a marcação do Sport, que tinha dificuldades para se organizar. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo já havia feito 3 finalizações, mostrando o ritmo rápido do jogo. Depois desse início fulminante, o time rubro-negro intensificou ainda mais a pressão e passou a atacar com mais regularidade. Aos 14 minutos, o Flamengo teve a primeira grande oportunidade de abrir o placar em uma jogada rápida entre Plata e Samuel Lino. O equatoriano deu um passe perfeito para Bruno Henrique, que estava em boa posição, mas já com o goleiro Gabriel caído. O atacante acabou finalizando por cima do gol,
desperdiçando a chance clara. Aos 22, foi a vez de Samuel Lino ter uma boa oportunidade. Ele deixou 2 marcadores para trás dentro da área, mas finalizou mal, permitindo uma defesa tranquila do goleiro do Sport. A ansiedade dos jogadores em marcar estava evidente, especialmente por parte de Bruno Henrique e Samuel Lino, que estavam tentando reconquistar sua confiança após um período de poucas boas atuações. Nesse meio tempo, Carrascal, que também estava em um momento difícil, foi forçado a deixar o campo aos 20 minutos devido a dores nas costas, sendo substituído por Luiz Araújo. O Flamengo continuava a dominar o jogo e teve diversas chances para marcar, mas pecava na finalização. Por outro lado, o Sport não conseguia sair da sua defesa e raramente ameaçava o gol de Santos. A defesa do Flamengo, com Danilo e Léo Pereira jogando avançados, não deixava espaço para os pernambucanos sequer tentarem chegar ao campo de ataque. O domínio do Flamengo foi total na primeira etapa. A equipe teve 12 finalizações contra nenhuma do Sport, mas a falta de pontaria nas finalizações impediu que a vitória se concretizasse já nos primeiros 45 minutos. Mesmo assim, o jogo estava controlado, e o Flamengo era amplamente superior em todos os aspectos do jogo. No segundo tempo, a pressão do Flamengo se intensificou, e o gol finalmente saiu aos 5 minutos, quando Samuel Lino deu um lindo passe entre os zagueiros para Bruno Henrique, que invadiu a área e abriu o placar com um chute preciso. Essa assistência de Lino teve um peso especial, já que o atacante não participava de gols há 12 partidas, e o passe para Bruno Henrique serviu para aliviar a pressão sobre ele. O gol de Bruno Henrique, por sua vez, foi importante não só para o placar, mas também para aumentar a confiança do próprio jogador, que vinha sendo criticado por sua falta de eficiência nas últimas partidas. Com a vantagem no placar, Filipe Luís fez outra alteração aos 9 minutos do segundo tempo, colocando Arrascaeta no lugar de Plata. A entrada do uruguaio deu mais qualidade ao Flamengo no ataque, pois ele sabia aproveitar os espaços que surgiam na defesa do Sport. A movimentação dos jogadores de frente, principalmente a de Bruno Henrique, Samuel Lino e Arrascaeta, foi fundamental para a construção do segundo gol. Aos 14 minutos, Saul fez uma bela jogada pela esquerda, cruzando para a cabeça de Danilo, que obrigou Gabriel a fazer uma boa defesa. No rebote, Bruno Henrique estava lá para empurrar a bola para as redes e marcar o segundo gol rubro-negro, praticamente selando a vitória. A partir desse momento, o Flamengo ficou mais tranquilo para administrar a partida e até arriscar um pouco mais. A confiança do time cresceu, e logo aos 21 minutos, Arrascaeta fez um golaço de falta, no ângulo, para marcar o terceiro gol da partida e confirmar a goleada. Esse gol foi especial para o uruguaio, que se igualou a Doval como o estrangeiro com mais gols na história do clube. O 3-0 praticamente matou o jogo, e Filipe Luís aproveitou para dar minutos a jogadores menos utilizados, como João Victor, Everton Araújo e Juninho. No entanto, o Flamengo ainda teve um contratempo aos 37 minutos, quando o volante João Victor foi expulso após uma falta desnecessária. A partir daí, o Sport conseguiu, pela primeira vez no jogo, chegar com perigo ao gol do Flamengo. O time pernambucano teve 2 finalizações no final da partida, mas sem real ameaça ao gol de Santos. Mesmo com a expulsão, o Flamengo continuou dominando o jogo, e o Sport não conseguiu criar mais oportunidades. O resultado final foi de 3-0, e a impressão que ficou foi que o Flamengo não precisou fazer um grande esforço para vencer o Sport. A equipe teve um volume ofensivo alto, criou muitas chances e soube transformar esse domínio em gols. Embora tenha levado algum tempo para marcar, a vitória foi mais do que merecida. Para o Flamengo, essa partida cumpriu os objetivos: recuperar a confiança de jogadores em baixa, dar descanso a alguns titulares e garantir 3 pontos importantes na busca pelo título. O Flamengo agora segue para o próximo compromisso. Uma visita ao São Paulo na quarta-feira, em um confronto difícil, mas com a moral renovada após o triunfo convincente contra o Sport. A vitória foi um importante passo na trajetória do time de Filipe Luís, que segue firme na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, com a esperança de que agora a fase ruim tenha ficado para trás.